O que é uma mulher? Bom, se você ainda está em bons termos com a realidade, não vai ser uma pergunta difícil de responder. Mas você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que têm dificuldade em responder essa pergunta. Depois da vinheta, a gente vai falar do documentário O que é uma mulher, em tradução livre, do Matt Walsh. Então, fica comigo que vai ser um bom assunto. Bom, como eu disse, hoje eu vou resenhar o documentário What is a Woman? O que é uma mulher, em tradução livre, do Matt Walsh. Para quem não conhece, ele é um comentarista político, um autor de livros, inclusive livro para criança. E ele é bem famoso lá nos Estados Unidos. Ele faz parte da equipe do Daily Wire, que comenta assuntos políticos, assuntos culturais. E ele resolveu fazer esse documentário. No documentário, ele vai tentar responder essa questão sobre o que é uma mulher. O pano de fundo, vocês já sabem, que é esse identitarismo que diz que ser mulher é um sentimento, que qualquer um pode se identificar como mulher. Então a proposta do Matt é a seguinte: ele vai sair por aí e vai perguntar para várias pessoas o que é uma mulher. Ele vai falar com gente na rua, ele vai falar com psiquiatras, ele vai falar com professores universitários. É um documentário, apesar do tema seríssimo, até bastante bem-humorado. Eu não sei como é que ele conseguiu manter esse senso de humor com um tema assim tão pesado. Por que pesado? Porque, assim, eu ri em alguns momentos, não vou mentir, mas me deu, assim, uma agonia de assistir ao perceber que as pessoas estão realmente totalmente imbecilizadas. Assim, a esquerda e o identitarismo fizeram realmente uma lavagem cerebral nas pessoas. Assim, dele sair na rua e perguntar para as pessoas o que é uma mulher, e muita gente não conseguir responder, ou melhor dizendo, ficar com medo de responder, e outras pessoas dando umas respostas assim completamente absurdas. Mas o que me espantou mais, assim, o que mais me tirou do sério, mais me deu assim uma agonia, foi quando ele foi falar com professores universitários e com médicos. Ele, assim, me fez perceber que as universidades estão realmente tomadas pela ideologia. Não são mais um lugar de conhecimento, de ciência. Mas isso, assim, não é uma novidade, né? A gente já sabia que as universidades, inclusive nos Estados Unidos, estão dominadas. Mas quando ele vai falar com médicos, inclusive médicos pediatras e terapeutas, psicólogos, foi aí que eu fiquei, assim, mais chocada. Eu não sei se eu deveria ficar chocada, né? Porque eu estudo esse tema há tanto tempo que nada mais deveria me chocar. Mas eu fiquei, assim, bem angustiada é a palavra. Você vê que médicos, gente que deveria estar do lado da ciência, gente que deveria trabalhar com um alto apreço pela ética, eles estão também completamente idiotizados. E eles perderam, assim, a conexão com a realidade. Ele vai entrevistar uma médica sobre o processo de, na falta de uma palavra melhor, mudança de sexo. E essa médica é pediatra. Então, ela dá hormônios para as crianças ficarem com a aparência do outro sexo. Porque mudar de sexo, a gente sabe, é impossível. E aí o Matt vai questionar os possíveis riscos para a saúde desses procedimentos. E a mulher vai dizer que esses hormônios, inclusive um dos remédios que ele vai citar, é usado para castração química daquele tipo de crime, daquele tipo de criminoso que a gente não pode falar a palavra aqui no YouTube, que senão o YouTube corta o alcance do vídeo, mas vocês sabem do que eu estou falando, certo? Então, esse remédio, essa droga, é usada nesse tipo de predadores como castração química. E essa é uma das drogas que é dada para as crianças em processo de transexualização. E o Matt vai levantar a questão dos riscos.
E não sei nem se eu posso chamar de médica, vai dizer que é um processo, esse processo de bloqueio da puberdade, completamente reversível. Que é como se você apertasse um botão de pausa na adolescência e depois, quando a criança parasse de tomar o remédio, ela se desenvolveria normalmente. Isso não tem base nenhuma na ciência. Aliás, essa ideologia de gênero toda não tem base nenhuma na biologia, não tem base em nada, é ideologia pura. Mas assim, que uma médica que estudou, que jurou proteger a saúde dos pacientes, falando uma aberração dessas, me deixou assim imensamente chocada. Eu fiquei pasma, assim, com a falta de ética profissional e até mesmo de ética enquanto ser humano de alguns membros da comunidade médica. Graças a Deus não são todos, inclusive o Matt vai entrevistar uma psiquiatra que vai colocar as coisas como elas são, vai dizer que não tem base científica nenhuma para isso e vai falar sem medo de ser cancelada. Mas só de saber que existem tantos outros que estão brincando com a saúde das crianças, com o futuro das crianças, me deixou assim, me deu uma deprimida, não vou mentir. E o que é interessante também no documentário é que o Matt vai falar também com pessoas que fizeram esse processo de transexualização. E assim, essa parte é quase de chorar. É a hora que o documentário fica assim, bastante pesado. Ele vai falar com uma mulher que tentou fazer esse processo para virar homem. E ela vai falar de todos os problemas de saúde que ela teve em decorrência disso. E de que ninguém avisou para ela que seria assim. Os médicos que deveriam ter informado ela para que ela pudesse fazer uma escolha consciente, não informaram. E agora ela está tendo problemas de saúde, assim, em um ritmo que ela não tem qualidade de vida mais. Assim, eu não quero dar muito spoiler para vocês irem assistir o documentário, porque é realmente muito bom. E antes que eu me esqueça, até onde eu sei, ele não está no YouTube em português, nem legendado. E fica aqui o meu pedido. Se você é tradutor, por favor, traduza, ou pelo menos, não precisa nem ser dublado, mas coloque legendas e disponibilize aqui no YouTube, porque realmente vale muito a pena. Eu encontrei aqui no YouTube em inglês completinho. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Então, se você tem um inglês fluente, vale muito a pena assistir, tá? Só um parêntese aqui para eu não esqueci desses dados importantes. Voltando aqui a esse tema da ética, uma excelente sacada do documentário é citar os lucros extraordinários que a indústria farmacêutica tem com toda essa ideologia de gênero. Porque hoje em dia existe essa pressão social, esse contágio social também, para que as crianças embarquem nessa onda. E aí vem hormônio, vem toda uma série de produtos, de remédios, não apenas produtos da indústria farmacêutica, mas principalmente, que geram assim uma quantidade absurda de dinheiro. As crianças, elas estão sendo sacrificadas nesse altar da ideologia e tem gente ganhando mas muito, muito dinheiro. Inclusive esses médicos sem ética que estão, eu não posso nem dizer operando, que estão mutilando essas crianças. Principalmente nos Estados Unidos, onde geralmente a pessoa tem que pagar para ter um seguro de saúde. Uma criança que começa esse processo, os pais, na verdade, vão gastar em torno assim, de 1 milhão, entre remédio, operação, tudo. Imagina o lucro no bolso desses açougueiros. Então, existe um interesse financeiro para que essa ideologia de gênero continue. E aí, em relação à ética, eu lembrei também de uma outra questão. Isso não é abordado no documentário, mas sim me veio à cabeça. Principalmente agora aqui nos Estados Unidos,
aquele procedimento de matar a criancinha dentro do útero está sendo mais reprimido, me lembrou o seguinte: o movimento feminista em torno dessas questões, ele fala muito de saúde da mulher, em relação à medicina de um modo geral, falam também que tem que ter pesquisa especializada no corpo feminino, porque tem muita gente que não sabe, mas, por exemplo, é só um exemplo básico. Um remédio comum, sei lá, você pega um remédio para dor de cabeça. A dosagem, ela tem que ser diferente para o homem e para a mulher, porque o organismo é diferente. E os homens e as mulheres, eles reagem de forma diferente a diversos tipos de tratamento. Isso não é pesquisado o suficiente. Nisso eu dou razão às feministas. Realmente, deveria ser muito mais pesquisado. O problema é o seguinte: as mesmas feministas dizem que qualquer um pode se identificar como mulher. Então, como é que você vai ligar as duas coisas? Se qualquer um pode ser uma mulher, se não tem base física nenhuma para a pessoa se identificar como mulher, como é que pode ter uma medicina que se preocupa com as diferenças sexuais? Né? Não faz sentido. Ou uma coisa ou outra. Ou qualquer um pode se identificar como mulher e as diferenças biológicas não existem ou são mínimas, ou a gente tem que realmente dar atenção à biologia e, por consequência, não é todo mundo que vai poder se identificar como mulher. Então as pessoas estão, como eu disse no início, imbecilizadas. A gente está vivendo na idiocracia. E isso traz várias consequências negativas. Primeiro, obviamente, a saúde das crianças e até dos adultos que embarcam nessa ideologia de gênero. E segundo, que tendo tanto médico e tanto professor universitário apoiando essa bobagem, as pessoas começam a perder a confiança nas autoridades e até na ciência. Se as pessoas que estão ali representando o saber não têm ética nenhuma, estão dizendo um monte de bobagem sem nenhum fundamento na realidade, como é que a pessoa comum ela vai ainda ter algum grau de confiança nesses especialistas? Não é possível. É claro, fica aqui reiterando mais uma vez, não são todos. E aqui é importante frisar também que aqueles médicos que se opõem, aqueles médicos que ainda trabalham com a ética, com a ciência, eles são perseguidos. É assim, a minoria que perdeu toda e qualquer conexão com a realidade está oprimindo e perseguindo a maioria que ainda tem bom senso, que ainda se apega aos fatos. Então, assim, o mundo está de cabeça para baixo. Então, assim, é um documentário que tem seus momentos de humor, mas ele é mais preocupante e revoltante. E ele levanta umas questões bastante perturbadoras. Por exemplo, o Matt vai mostrar o caso de um pai que se recusou a chamar a filha dele de filho e foi processado no Canadá, foi preso. E aí fica a pergunta: o que vai acontecer com a legislação? Porque a gente já está vendo em vários lugares uma legislação que está tirando o poder dos pais de se defenderem e defenderem seus filhos contra essa ideologia, que eu repito, não tem base nenhuma na ciência, na biologia, e também está cerceando a liberdade de expressão das pessoas. Por exemplo, quem sabe se daqui a alguns anos, esse vídeo que eu estou postando agora seria passível de processo. Não se sabe. Por isso que eu digo, é bom a gente falar, é bom não, é fundamental que a gente fale agora, enquanto a gente ainda pode falar, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro, como é que vai ser o desenvolvimento dessa legislação, cujo objetivo é proteger a ideologia e as pessoas que estão lucrando com ela. E é interessante também, porque é um documentário bem completo. O Matt, ele vai mostrar como é que surgiu essa ideologia. Ele vai mostrar os inícios com o Dr. John Money e o Alfred Kinsey, que, aliás, esse início dessa ideologia de gênero é muito bem explicado no livro da Ana Campagnolo,
que eu vou deixar linkado aqui. O Feminismo, Perversão e Subversão. Vale muito a pena ler. E o documentário vai mostrar essa história. Para quem nunca leu nada a respeito, é bastante interessante. Para quem já tem assim, um estudo em relação ao tema, ele vai trazer algumas informações novas, mas assim, vai ser muito coisa que você já viu. Independentemente disso, eu recomendo muito o documentário. Assista antes que seja retirado do YouTube ou da Amazon Prime. Recomendo muitíssimo. Recomendo também que vocês vão dar uma olhada no canal do Matt aqui no YouTube, que vale a pena também. Acho que esse é o primeiro documentário que eu faço resenha aqui pro canal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês querem que eu faça resenha de documentário também, não apenas de filme, de livro, comenta aqui abaixo que eu farei com todo prazer. Não se esquece de divulgar esse vídeo, de comentar, deixar o seu joinha, porque assim o YouTube vai mandar esse vídeo para mais pessoas. Porque assim, a gente tem que fazer algo contra o algoritmo do YouTube. Porque esse tipo de vídeo, falando desse tipo de tema, o YouTube ele não divulga. Então assim, se vocês não me ajudarem, o vídeo não vai pra frente, tá? Bom, acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre o documentário. Se você conhece documentários, ou filmes, ou livros sobre esse tema, ou algum outro tema que tenha a ver, comenta aqui abaixo que eu vou procurar. E se eu achar interessante, relevante aqui pro canal, eu trago uma resenha, tá? Bom, é isso. Eu agradeço a sua atenção. Antes que eu esqueça, para quem está com dificuldade com os fatos, a resposta da pergunta o que é uma mulher é uma fêmea adulta humana. Essa é a resposta correta, certo? Mas eu acho que não preciso dizer isso para vocês aqui do canal, tá? Bom, eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, até a próxima.